Bom, como eu comentei no vídeo de segunda-feira, a gente está trabalhando praticamente com 2 dias de antecedência em relação ao cliente para poder mostrar para vocês. Por outro lado, a gente não quer apressar nada. Eu tenho que esperar o tempo da usinagem na retífica. A gente está esperando algumas peças chegarem ainda do Rodolfo, tá? Algumas peças para que a gente possa começar a montagem. Então, ao mesmo tempo que eu quis começar de uma forma praticamente, não posso dizer ao vivo, mas de forma que a gente pudesse fazer um vídeo toda semana sob medida para atender principalmente as dúvidas, a gente não vai mexer no motor essa semana. Eu pedi para o Mauro a gentileza de trazer o carro para a gente, porque a gente precisa fazer algumas modificações nele. Então a gente vai, enquanto as peças não chegam no motor, a gente vai fazer algumas modificações que, claro, elas não estão vinculadas diretamente às modificações do motor, mas são modificações altamente desejadas aí e recomendadas. Então, num primeiro momento, quando a primeira vez que o Fusca veio aqui, a gente colocou as mangas rebaixadas e os amortecedores EMP. Ele ficou numa altura excelente, tá? Ainda que a gente tenha tido que levantar a parte da catraca, tivemos que fazer algumas coisas ali, mas ele ficou numa altura excelente, de acordo com o gosto pessoal do Mauro. A traseira está um pouco alta porque tinha sido feito provavelmente uma troca de buchas aí do facão sem o compromisso da pessoa fazer o ajuste da altura e da cambagem. Então, antes da gente instalar o motor, isso daí na verdade seria feito em paralelo enquanto eu estivesse montando o motor, mas como a gente não está com todas as peças disponíveis, eu vou antecipar essa parte. Então já estava programado pelo Mauro, a gente vai usar buchas de uretano da mesma forma que a gente usou na Variant do Daniel, que também não chegaram ainda. Isso daí vai ser feito dentro de poucas semanas, tá? Mas a gente vai fazer a primeira das modificações que são de fato necessárias, e as peças já estão aí. E elas estão relacionadas à parte do freio traseiro. O Mauro, ele optou pela instalação de um freio a disco na traseira no lugar do tambor. Ao contrário de todas as adaptações que eu já tenha visto anteriormente, e por conta disso eu prefiro manter a segurança do sistema original, ainda que a tambor, porque se você não tiver numa situação de superaquecimento, não tiver exigindo demais do freio, o tambor vai te atender perfeitamente. Por outro lado, eu prefiro contar com a segurança e a simplicidade de algo original do que apostar em alguma adaptação aí feita, muitas vezes sem critérios. Não vai ser o caso dessa vez, porque o Mauro optou, e de uma forma muito feliz, ele optou por um kit completo da EMP, que a gente vai ter oportunidade de mostrar para vocês, porque ele está lá em casa. Bom, aqui está o kit que o Mauro comprou lá com o Rodolfo, e é um kit absolutamente completo. Você não vai fazer nenhum tipo de adaptação. Na verdade, a gente vai fazer uma adaptação, e é por conta das rodas que o Mauro usa. Ele usa rodas de 5 furos. Então, antes de montar esse freio, esse disco traseiro, a gente vai ter que levar lá no seu Virgílio, para o seu Virgílio preparar isso daqui naquela mesma furação que o tambor do Mauro já tem para poder comportar a roda. Aqui, por isso que eu falei, sem adaptação, você não vai ter, depois que tiver feita toda a adaptação da tua pinça, você não vai lembrar que você ficou sem o freio de mão, o freio de estacionamento. Ele está aqui integrado na pinça, ou seja, é uma peça já pronta para você montar com todas vamos dizer, as peças. Elas vêm aqui dentro do saco, então não tem necessidade de você ficar soldando, adaptando nem nada. Até cabo do freio de mão
próprio para acionar a pinça vem nesse kit. Então a gente vai levantar o carro e começar, e já vamos partir para a desmontagem. O carro já foi levantado, está calçado em cavaletes para a gente não ficar correndo riscos desnecessários aqui. Eu vou agora desmontar, porque na verdade a gente precisa mais do que tirar o tambor de freio, a gente precisa tirar todo o sistema de freio até o espelho, tá? E deixar praticamente só a ponta de eixo. Aqui o cubo desse Fusca, ele é em duas partes, tá? Ele foi feita a furação aqui para comportar a adaptação da roda, mas a gente vai ter que remover tudo. Agora o tambor já saiu aqui e de qualquer forma eu já soltei a porca, então a gente vai remover todo esse conjunto aqui. Tudo que a gente vai mostrar desse lado aqui, automaticamente eu vou fazer do outro, tá? Então, próximo passo, aqui o freio de mão, deixa eu ver, o freio de mão já está solto, tá? Então aqui não tem muito segredo, a gente vai desmontar toda a montagem aqui de lonas. Aqui o ideal é você usar um alicate, não tentar dar uma de louco igual eu tô fazendo aqui, mas um alicatinho te ajuda, tá? Eu acho que a gente já mostrou esse procedimento aqui bastante vezes, então não vai ter necessidade da gente ficar entrando em muitos detalhes. Ó, a gente já sacou o conjunto das lonas. Então agora, para a gente tirar todo esse espelho de uma vez só, eu vou usar uma chave 13 aqui atrás, vou soltar o cabo do freio de mão. A última na verdade ligação que existe do espelho com o restante do carro, além do freio do cabo do freio de estacionamento, do freio de mão, é o caninho do fluido de freio que chega até o cilindro da roda, que também eu já estou soltando ele aqui. Pronto, então ele já está solto. É muito fácil, tá? Agora teoricamente esse espelho aqui está liberado, só que para tirar todo esse conjunto a gente vai soltar esses 4 parafusos que prendem o retentor. O que a Bianca mostra agora são as instruções que vieram junto com o kit. Então, para a gente tirar essa tampinha, que é o que vai liberar o espelho, automaticamente nos obriga já a trocar o kit dos retentores aqui do eixo traseiro. Então, no kit já vem um conjunto completo para você fazer. No momento que você fizer essa desmontagem, você já fazer a troca dos dois lados. Um soquete 14 e gradualmente você consegue soltar essa tampa. Eu já vou deixar essa bacia embaixo, porque provavelmente vai vazar óleo de freio aqui. Já soltei os 4 parafusos. Normalmente essa tampinha ela sairia sozinha, mas como a gente vai ter que tirar o espelho do freio a tambor, eu já vou retirar todo o conjunto. Bom, aqui a gente já mostrou esse procedimento numa ocasião, quando a gente trocou no Gurgel esse sistema aqui, e na verdade a gente vai fazer exatamente a mesma troca. Já limpei todas as peças, principalmente essa, e você tem que observar se esse furinho aqui está desobstruído. A gente já limpou
eu tive que raspar um pouco da junta aqui, tinha excesso de cola em todos os lugares. Agora a gente já vai poder montar o rolamento, o retentor novo aqui na posição. Eu estou passando um pouco de graxa, tanto no eixo como no retentor, para que a gente possa montar a tampinha aqui no lugar. Agora existe uma diferença. No lugar a gente vai montar a tampinha, só que entre a tampinha e a ponta de eixo aqui, no lugar onde iria o espelho de freio, a gente vai acrescentar o suporte da pinça, que é essa peça aqui. Esse lado já está prontinho, esperando o disco de freio, que a gente não vai poder montar agora, porque a gente vai precisar levar lá no seu Virgílio. E eu vou aproveitar e vou lá do outro lado agora. Pronto, o lado esquerdo também montado. Agora a gente vai separar as peças para levar para o seu Virgílio. Bom, antes da gente levar os discos no seu Virgílio e no Everton para furar, eu vou aproveitar e vou trocar já os cabos do freio de estacionamento. Eu vou aproveitar que eu já estou praticamente aqui embaixo do carro e vou fazer o serviço agora, que é muito simples. Basicamente eu vou soltar aqui os cabos antigos com uma chave de 10 milímetros. É só tirar totalmente a porca. Às vezes tem mais do que uma porca, tem uma porca, uma contraporca, um espaçador. Então eu vou tirar aqui dos dois lados. Tirei o pino que prende a alavanca. Agora eu consigo retirar a alavanca para que eu tenha um livre acesso dos cabos. E aqui eu já estou observando uma coisa grave. Os cabos estavam cruzados embaixo da alavanca, então devia estar com praticamente sem efeito. Agora está fácil, agora é só puxar os cabos por fora. Pronto, às vezes pode ser que dê uma enroscada por conta dessa ponta aqui, mas não é nada muito difícil de ser retirado. Aqui eu coloquei o novo do lado do velho e a gente percebe que na verdade o que vai mudar é o encaixe aqui, que antes encaixaria na sapata, e agora essa pequena esferinha vai encaixar na traseira ali da pinça. Fora isso, a gente percebe que o cabo tem uma outra tipo de construção. Esse daqui é bem mais flexível, na verdade ele parece uma cordinha. Então a montagem não tem segredo, é a mesma coisa que se você fosse montar um cabo convencional. Eu tenho a vantagem ainda dele estar completamente solto da parte traseira do carro, então é só enfiar ele aqui que ele já vai chegar, se tudo correr bem, próximo da posição da alavanca. Bom, a alavanca está aqui, então agora eu vou conseguir passar os dois cabos de aço que já chegaram aqui sem dificuldade alguma. Então devagarinho eu posiciono aqui. Coloco uma porquinha só para o cabo não sair mais da posição. Mesma coisa aqui do outro lado. Lembrando que tem uma pequena canaletinha embaixo, que o cabo tem que passar por ali. Senão no final ele acaba ficando... Isso daqui que eu estou falando é no caso do original, tá? Mas esse daqui deve dar mais ou menos o mesmo problema. No final ele acaba ficando mais... parece que é mais longo se ele não passar ali na canaletinha. Bom, depois de encaixar os dois cabos, aí é só você colocar a alavanca na posição, colocar o pino. Lembrando que a trava da cremalheirazinha dos dentinhos, ela tem uma posição que ela tem que encaixar aqui na frente, tá? Então
quando você achar a posição, essa pequena travinha ela vai encaixar aqui na frente. Pronto, ele já está na posição. Claro que a gente vai deixar ele solto porque a gente não prendeu ali no lugar das pinças. Bom, eu vou levar o cubo que já está furado para que seja a referência para o seu Virgílio, e vou levar o par de discos novos para ele fazer a furação para a gente. Menos de 48 horas depois eu já voltei lá no Everton e no seu Virgílio, e eu já peguei o par de discos com a furação para a roda que o Fusquinha do Mauro está usando. Claro, é evidente que esse tipo de serviço não vai ser necessário caso você esteja usando uma roda de 4 furos original, do modelo original do Fusca. Bom, agora é só encaixar o disco no mesmo lugar que iria originalmente o tambor. Se você tem um Fusca mais antigo, como o 65 do Danilo, esse já é como a ponta de eixo é mais curta, você não vai ter esse pequeno detalhe aqui. Se você tem um Fusca final da década de 60 e década de 70 em diante, você já vai ter uma ponta de eixo um pouco mais longa, e aí você é obrigado a usar esse espaçador aqui. Aí então é só você colocar a porca e apertar ela da mesma forma que você apertaria no caso de um tambor de freio. Bom, com o disco já no lugar, a gente pode já fixar a pinça. A pinça, claro, do lado direito vai ter a letra R, do lado esquerdo vai ter a letra L. O sangrador fica para cima da entrada do fluido, e a gente vai montar a pinça dessa forma. Junto com o kit, além dos parafusos, vem algumas arruelas para a gente usar como calço. A Bianca vai tentar mostrar aqui por cima, para a gente afastar um pouco o cavalete da pinça do suporte, para ele ficar mais ou menos centralizado, para você não correr o risco do disco encostar no cavalete. Então, para isso a gente vai usar essas arruelas aqui. Vieram 4 mais grossas e 4 mais finas. Não existe uma recomendação específica, mas eu vou montar uma grossa e uma fina em cada parafuso do cavalete. A gente vai ver se vai ficar numa distância legal. A minha ideia original era montar uma grossa e uma fina em cada parafuso que segura a pinça, mas na verdade essa combinação acabou afastando demais a pinça para fora. E a melhor, pelo menos nessa montagem que a gente está fazendo, a melhor combinação foi usar somente uma arruela fina em cada parafuso. Então agora eu vou seguir a recomendação do manual. Vou colocar um trava-rosca. Vou colocar um trava-rosca em cada uma dos parafusos, e a gente vai apertar a pinça no lugar. Bom, a pinça já está presa. O disco não está encostando em lugar nenhum. A gente tem mais ou menos a mesma distância de cada lado do cavalete. O cavalete ele vai ficar fixo em relação ao disco, nunca muda de posição. Por outro lado, essa é uma pinça cujo modelo é conhecido como pinça flutuante, porque ela faz isso, ó. Ela se movimenta livremente. E qual é a ideia disso? Você tem um pistão só de um lado. Então no momento que você pisa no freio, esse pistão ele é empurrado para fora, e ao mesmo tempo ele apoia a pastilha que está desse lado, acaba puxando esse lado aqui pela pressão hidráulica, e você tem teoricamente e na prática a mesma pressão dos dois lados. Problemas que você pode ter aqui com o tempo ou em qualquer pinça flutuante: se algum desses pinos que devem correr livremente estiverem um pouco travados, esse cavalete ele pode se deslocar, ele pode ficar torto, e aí você acaba tendo aquele desgaste irregular
na pastilha de freio, o que pra gente não será o caso. Então o próximo passo agora, a gente vai montar as duas pastilhas aqui no lugar. Bom, para a gente colocar a pastilha aqui, a gente não tem outra alternativa senão soltar a pinça do cavalete. E para a gente fazer isso, já que a gente está no momento da montagem, é legal que a gente faça antes de prender o freio de estacionamento, o cabo do freio de estacionamento e mesmo a tubulação hidráulica aqui. Então com uma chave 14, eu vou tentar soltar só o de cima para ver se a gente já consegue ter acesso aí ao pistão. Com o parafuso de cima solto, você já consegue abaixar e a gente pode posicionar aqui as duas pastilhas de freio. E aí a gente vem e encaixa de novo a pinça na posição. Agora eu vou fazer uma força aqui, a Bianca vai ter que afastar um pouquinho para que eu consiga apertar esse parafuso. Foi um pouco difícil de eu posicionar a pinça e colocar o parafuso, e aí a gente deu uma pausa, eu segurei a pinça com força que a Bianca conseguiu começar a rosquear. Depois eu ainda acabei apoiando aí com a minha perna. Agora a próxima coisa que dá pra gente fazer, eu posso encaixar o cabo do freio de estacionamento. O problema é que ele vai ter que entrar aqui, ó, dessa forma. A gente falou problema, mas é muito mais fácil montar todo esse sistema aqui do que o sistema de tambor. Fora que a gente percebe que todo o conjunto é muito mais leve do que o tambor. Agora eu vou precisar da ajuda da Bianca de novo, porque a gente vai ter que forçar essa parte aqui, ao mesmo tempo que a gente encaixa o terminal com a esferinha aqui na ponta. Depois de uma rápida reunião com a Bianca, eu cheguei a uma conclusão que a gente pode travar essa haste aqui do freio de mão. E também a gente não precisa ser nenhum Einstein para perceber que existe um curso até onde você consegue acionar o pistão, a partir daí você não vai mais. E por quê? Porque a pastilha está nova. Então eu entendo que quando você tiver com o freio de mão acionado numa inspeção de rotina e ver que esse limitador ele está chegando perto do batente aqui, é um indicativo seguro de que está chegando a hora de você trocar. Olha aí, eu consegui travar. Agora eu vou tentar convencer essa bolinha da ponta do cabo a passar aqui por cima, ó, ao mesmo tempo que eu afasto a molinha. Olha, 3 minutos e meio depois eu consegui instalar. Eu só pedi para a Bianca afastar um pouquinho porque eu não queria que acontecesse nenhum acidente com ela. De qualquer forma, pronto. A gente está com as peças agora bem posicionadas. E só falta a gente fazer uma coisa, que é a montagem da tubulação hidráulica. Eu confesso que eu pensei antes em trocar esse pequeno caninho de freio, mas depois de conversar com o Rodolfo e dar uma pensada, a gente precisa ter um pequeno flexível aqui, simplesmente para ele compensar a movimentação do cavalete aqui, conforme vai acontecendo o desgaste aí das pastilhas, tá? Por isso que existe esse flexível bem pequenininho, é justamente para isso, para que você compense esse pequeno desgaste aí que a gente vai ter das pastilhas. Bom, esse lado já está montado, agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado para que a gente possa fazer a sangria. Bom, agora que os dois lados estão montados, eu já vou fazer o ajuste do freio de mão. Então eu vou mexer de um lado, ver se ela está girando livre. Do outro,
Vou puxar o freio de mão levemente, nada excessivo, e a gente vai ver se as rodas estão girando livres. Esquerda travada e direita travada da mesma forma. É importante entender que o acionamento do freio de mão aqui, ele é mecânico, tá? Então você não depende de uma sangria prévia aí para conseguir o resultado desejado, mas no momento que você estiver fazendo é indiferente você fazer o ajuste da tensão dos cabos, que continua sendo feita na alavanca lá dentro do carro. É irrelevante você fazer antes ou depois da sangria, ou de repente no momento aí de uma manutenção intermediária. É bacana você perceber que quando o freio de mão passar de um determinado ponto ali de altura, da mesma forma que no sistema de lonas indica o momento do ajuste, aqui como ele é quase que autoajustável, vai indicar para você o momento da troca das pastilhas. Bom, o sangrador na roda traseira direita, eu vou pedir para a Kátia dar algumas bombeadas. O sangrador já está aberto, a gente tem o reservatório de fluido aqui. Pode bombear, Ká. Devagar e até o final. Pronto. Parando de sair bolhas, ela já vai segurar o pedal lá embaixo e eu vou apertar esse lado e a gente vai para a esquerda. Aqui já do lado esquerdo. E praticamente já finalizou de saírem as bolhas. Pronto, menos de 5 minutos a gente fez a sangria aqui na traseira. A dianteira a gente não vai precisar fazer nesse momento, porque quando eu tinha trocado as mangas de eixo a gente já tinha feito a sangria. Então com certeza ali pela quilometragem que ele andou, essa parte está em ordem tranquilamente. Bom, mais do que depressa, agora eu estou até ansioso para ver o resultado. A gente vai montar as rodas, apertar essas porcas até o final, colocar a trava aqui e a gente vai dar uma volta. A Bianca está mostrando aí o resultado estético do freio. A gente andou mais ou menos uns 2 km até aqui a pista de teste. Claro que as pastilhas não estão assentadas ainda e eu não vou ficar exigindo o freio ao máximo simplesmente para poder bater no peito e falar que é muito melhor do que um tambor. Certamente que no uso constante, aí depois que as pastilhas estiverem assentadas, você vai ter um sistema de freios mais eficiente e que vai, sem dúvida, aquecer muito menos no uso continuado aí do que um tambor. Fora que depois que a gente passa pela experiência de desmontar todo aquele negócio do tambor e montar isso daí, o disco, fica muito mais claro pra gente que é uma montagem muito mais, como é que a gente pode dizer, muito mais limpa do que todo aquele monte de pecinhas ali dentro do tambor. O que eu já posso adiantar, e claro, eu não vou ficar exigindo do carro aqui, mesmo porque as lonas não estão devidamente, as pastilhas não estão devidamente assentadas, então eu não vou ficar forçando, exigindo ao máximo do freio nessas condições, mesmo porque a intenção não é essa. A minha impressão ao dirigir o carro, que eu acredito que ela é comprovada por um fator hidráulico, a impressão que dá que no momento que você começa a colocar pressão no pedal para começar a frear, até o momento que o pedal absolutamente não se desloca mais, a impressão que dá é que essa distância aumentou um pouco, ou seja, você tem uma área maior aí para modular a pressão do freio que você vai fazer. Pontonela, você deve ter deixado bolha de ar para que isso esteja acontecendo. Não, na verdade só vem uma tubulação de freio para a traseira que se divide, ou seja, a gente consegue imaginar que o volume de freio, a pressão que vem por um tubo de freio, ela acaba se dividindo para as duas rodas. Então quando você tinha um cilindro de roda que tinha um diâmetro pequeno, você acabou trocando esse cilindro por um pistão de uma pinça que tem um diâmetro muito maior. Traduzindo, no momento que você freia até que o pistão saia da posição de descanso e aperte a pastilha, você precisa de uma quantidade maior de fluido. Um pouco mais de fluido vai acabar se deslocando aqui para a traseira.
é uma desvantagem? É claro que não. Com isso você acaba tendo uma modulação melhor do pedal de freio e de uma certa forma você acaba trocando, você tem um curso maior e você passa a fazer um esforço menor no pedal do freio. Particularmente eu gostei muito, é uma coisa que certamente a gente considera instalar no futuro aí no Fuscati. Claro, o Fuscati ele tem algumas outras situações mais urgentes, por exemplo a frente. Então claro que no projeto do Fuscati a gente vai começar mexendo ali na frente. Bom, para o serviço dessa semana a gente praticamente finalizou. Tá, agora o Mauro conversou com a gente essa semana, no momento que ele trouxe o carro, e pediu para que a gente fizesse todo o empuxamento de uretano do facão na traseira e da parte dianteira. Então a gente está trazendo as peças até aqui, isso vai demorar alguns dias ou talvez uma semana, e provavelmente quem vai fazer esse serviço da parte da suspensão de novo é o Seik, porque da mesma forma que ele fez no caso da Variant e do Daniel, ele tem elevador e é bem mais rápido para que ele faça o serviço. A vantagem da gente fazer um vídeo em cima da hora ou dentro da semana que o vídeo vai ser postado é que a gente tem mais condições de responder as principais dúvidas das pessoas. E uma das dúvidas, praticamente a que mais foi questionado para mim, o que mais foi perguntado aí no vídeo de domingo passado, foi relacionado ao câmbio. Pô, Tonela, fala mais de câmbio, fala mais de câmbio. Muito bem, eu acredito que a gente já tinha discutido um pouco a parte do câmbio na época do Fuscati, e eu já tinha dado os motivos pela minha preferência pelo câmbio 835. De qualquer forma, a gente pode fazer um resumo da situação. Você tem três opções de câmbio basicamente. Você tem o 835, que seria o do Fusca 1300, que é a relação mais curta, ou seja, é a que o motor a 100 por hora vai estar girando mais. Você tem o 833, que é a relação de câmbio da Brasília, a relação de câmbio original da Variant, a relação de câmbio de qualquer Fusca até 1600 até 1983, tá? Então você tem o 833, que é uma relação intermediária. A relação do meu Fusca vermelho 1500 também compartilha dessa relação de diferencial. É o que equipa esse carro aqui. Então é a intermediária, ela não é nem muito curta igual a do Fuscati, nem muito longa igual a do Fusca Espetacular, tá? E é a que ocupa, é a que está sendo usada nesse carro. É um dos fatores que fazem com que a gente escolha o comando, basicamente, principalmente é a relação de câmbio que a gente vai usar. E por último a gente tem a tão sonhada relação do SP2, que na verdade há 25 anos atrás eu não sabia em qualquer Fusca isso daí. Acredita que é a melhor que pode ser a parte do Daniel. Ele já testou a 833, que é a que a gente tem aqui, e a 831. Ele particularmente não gostou da 831 porque o carro demora mais para subir de giro. Tá? Então, antes da gente dar uma volta, faça um comparativo em relação ao câmbio. Você imagina que você vai estar em quarta marcha 100 por hora. Com o 835 você vai estar numa rotação mais alta. Tá? Um exemplo, 3.500. Com o 833 você vai estar a 3.200. Um exemplo, tá? Eu estou chutando tanto a velocidade quanto a rotação. E com um 831 você vai estar a 2.800. Pô, Tonara, então eu vou colocar um 831 porque vai economizar. Você está movimentando o mesmo peso de carro, o atrito total dele é o mesmo, a resistência aerodinâmica é a mesma. Então, teoricamente, o esforço que você está fazendo é o mesmo. Ainda que você esteja numa rotação inferior, o teu motor a 2.800, 2.900, ele está com mais carga
do que o Fuscati a 13.500, tá? Ele vai estar girando mais e vai estar mais desembaraçado ali para movimentar o carro. Até então você não tem problema nenhum, você está no original com o câmbio 8,35, quando você está com uma Brasília 8,33, você está com um Itamar com a relação 8,31, porque o motor de alguma forma ele já está acertado ali, priorizando o torque. Aonde está o problema e onde que você tem que fazer o casamento perfeito entre câmbio e entre comando de válvulas? Quando você usa um comando de válvulas com uma graduação maior, com um cruzamento de válvulas maior, com um levante maior, você acaba, o teu objetivo é não só aumentar a faixa de torque, mas acabar levando ela um pouco mais para cima, tá? A rotação útil. Então quando você começa com o W100, é um que você vai poder usar praticamente em qualquer combinação de relação de diferencial. Quando você vai usar um W110, dependendo da tua carburação, dependendo do teu escapamento, talvez você não consiga aproveitar a quarta marcha, todo o potencial que você teria com ela. E quando você colocar, por exemplo, um W120 num 1600 quase que original, usando uma dupla Solex 32, é praticamente certeza que nunca você vai atingir aquela prometida faixa de potência e de rotação máxima em quarta marcha, porque a carga em cima do teu motor vai ser muito mais do que aquilo que ele vai poder movimentar. Para que a gente faça uma comparação, se você pegar uma bike de um ciclista profissional, uma bike de corrida, ela tem uma coroa gigante atrás e ela tem um pinhão bem pequenininho, na marcha mais longa de todas. Se você vai assistir, por exemplo, uma volta da França, tem trechos ali que no plano os caras chegam a 60, 70 por hora, e não é que eles chegam a isso e depois cai morto, igual um coelhinho. Não, eles ficam às vezes nessa velocidade aí de 20, 30 minutos a 60 por hora e disputando posição. Dependendo das condições vai chegar até mais do que isso, 80 por hora. Então muito bem, você pega um cara completamente sedentário, o vocalista do Beckman Turner Overdrive, dá uma bike da Volta da França para ele, coloca naquela relação de marchas, ele é muito forte, ele é gigantesco, canta muito bem, mas ele não vai conseguir nem chegar a 20 com a bike, porque ainda que ele tenha a força, ele não vai ter a velocidade na perna necessária para fazer aquela bicicleta que na mão do atleta chega a 60, 70, na mão de um cara sem preparo não vai chegar de jeito nenhum. Então é mais ou menos isso quando você coloca um câmbio de SP2 e você coloca um comando com uma graduação muito grande, você vai ter a promessa, o carro vai ficar embaralhando, vai ficar pipocando, você vai apavorar as outras pessoas ali do teu círculo de amigos, mas na verdade você vai acabar, quando você menos espera, tomando um pau de um carro que aparentemente vai ter menos recursos que o seu, tá? Então, para complementar a ideia do vídeo da semana passada, isso a gente pode falar indefinidamente aí no decorrer dessa série, a tua escolha tem que ser câmbio mais curto, você vai optar sim por uma rotação maior. Não, Tonela, eu viajo demais, eu pego muita estrada, eu quero que o motor trabalhe numa rotação menor. Muito bem, então você vai investir num W100 que seja, você pode investir em balancins com maior levante, você vai priorizar tudo que o teu motor precisa para ter um torque excelente, até 4.000 RPM. Às vezes o pessoal vira para mim, não, mas o comando tal foi feito para virar a 6.000 RPM. Não é o comando que vira, é o motor que tem que estar motivado a virar, ele tem que estar motivado a virar pelo escape, pela carburação, por todo o conjunto mecânico sólido. E não adianta você ter toda essa vontade do motor girar a 6.000 RPM se você coloca um câmbio que antes dele chegar a 6.000 RPM ele já está cansado e ele não vai conseguir. Então o que ele vai fazer? Ele vai ficar lá 3.500, 3.600. Pô, meu motor não passa disso, porque você escolheu o comando errado, você escolheu um comando que acabou jogando a curva de torque muito para cima, então você não consegue dar aquela empurrada até o final da quarta marcha. Então, em resumo a isso daí, claro, a gente pode discutir o assunto indefinidamente, mas se você tem um 835, você tem mais mobilidade para escolher o que você quiser. No caso do Fuscati, comando original, só com balancinho ele já faz um estrago. Se você tem um 833 como esse daqui, você já tem um câmbio mais longo, mais tranquilo para você viajar,
Por outro lado, você pode desfrutar aí também de um motor que vai te dar uma rotação mais alta, desde que não seja simplesmente uma rotação, ela vem acompanhada de torque. Para ela vir acompanhada de torque, ela precisa de um conjunto perfeito. O comando honesto, não o comando coxinha racing, uma carburação honesta, e a gente já vai mostrar que essa carburação para esse motor não está combinando no momento. A gente sabia que a gente ia chegar nessa fase de fazer o motor, por isso que não foi mexido na carburação. E por último, se você tem um 831, você tem um Fusca Pós 84 aí, gosta do câmbio, quer manter o câmbio, sem problemas. Mas você vai investir no torque desde a marcha lenta e não vai se preocupar a passar muito de 4,500. Você vai ter que priorizar isso ao máximo. Eu, na minha opinião e na minha experiência, por um 831 eu sempre usaria o W100, não passaria além do W100. Ô Tonela, mas e para você conseguir torque? Dupla Weber, não tem problema. Pô, mas a dupla Weber vai te tirar o torque em baixa rotação. As nossas não tiram, tá? A gente faz o acerto na carburação e as nossas ficam muito bem, muito saudáveis. E a gente vai poder mostrar, tirar isso à prova agora. Quando a gente for dar uma volta, eu vou tentar demonstrar para vocês que essa dupla, ainda que seja uma carburação dos sonhos de qualquer um, aqui ela está subutilizada e ela só acorda a partir de uma determinada rotação. Vamos lá, Bianca. A gente está saindo aqui com o Fusquinha do Mauro, tá? E ainda que a dupla 40 seja o sonho de consumo de todo mundo, na situação que ela está acertada aqui, ela não está correspondendo ao que poderia render. Em que sentido? Você até tem o fluxo de ar, o carro anda bem, mas você sente que o ar, ó, aqui ele tá falhando muito, ele tá sem progressão, justamente pela falta de um sinal de vácuo consistente no coletor. Aqui seria o caso, como a gente já comentou no último vídeo da série do motor do Mauro, de reduzir o Venturi para 26, que aqui já resolveria todos esses problemas, tá? Por que a gente não fez isso? Porque a gente tinha um projeto do motor, tá? De qualquer forma, com a carburação do jeito que tá, você ainda percebe que mesmo que eu acelere aqui, ó, agora que você sente o motor começar a empurrar de verdade. Antes disso, ainda que o circuito principal já tenha entrado em ação e tudo mais, você não dá aquela colada no banco, que é o que você espera quando você tem uma dupla Weber, ó. Engasopando, ainda tá fraco. Poderia ser uma dupla 32 e ia te dar o mesmo efeito. Agora então, com essa carburação ajustada do jeito que ela dá, ainda que ela não tenha falhas tão críticas quanto a do motor da Variant e do Daniel, porque ali era um motor mais violento, então ali qualquer falta de combustível era um bebezão que chorava e chorava alto. Esse daqui não, ele só fica e não vai. Então aqui, para que você conseguisse corrigir isso nessa situação, você deveria reduzir o Venturi. Então você imagina numa mesma rotação, numa mesma velocidade com o carro, numa mesma velocidade com o carro, você tem uma variação de rotação. Então você imagina que mesmo com esse ajuste precário que a gente tem hoje nesse carro, que você tivesse com o câmbio 831, o carro ia ficar pior ainda para andar. E se a gente tivesse o câmbio 835, ele ia ficar mais ágil, porque as marchas iam subir mais rápido. Pô, Tonela, mas você ia perder muito de final. Pô, mas em que planeta que a gente está vivendo que as pessoas ficam falando de velocidade final? A estrada, o que você pode atingir uma velocidade maior aqui é 120, tá? Então eu acho que não é nem essa a questão. Você está subindo uma serra, você está cheio de curvas, o prazer pouco importa se teu carro vai passar de 120 ou 130 ou 140. O que você precisa é de retomadas, e é isso que particularmente eu gosto, e é o que eu sempre busco em um carro. Olha, eu tô a 20 por hora em terceira marcha, coisa que o Fuscatia faz brincando e com muita saúde. Aqui, ó, a gente já tem uma de... ó, eu afundei o pé praticamente.
a gente já tem uma dificuldade extrema. Aí não adianta o cara ter uma configuração aí que vai te dar baixo torque em baixa rotação e virar para você, depois que você ultrapassou ele com uma montagem muito mais simples, por exemplo, do Fuscatia, e falar, não, mas eu tenho dupla Weber. Pô, mas você tem que falar isso pro Fuscatia, não é para mim, que sou dono do carro, entendeu? Então, a grande questão é o acerto. Então eu insisto, o comando você tem que escolher de acordo com o câmbio que você tiver no seu carro e com o uso que você pretende fazer do carro. No momento que a gente grava esse vídeo, a gente ainda não pegou a carcaça do motor lá com o Fernando. Eu acredito que amanhã a gente já vai estar com a carcaça por aqui. Ou seja, eu acredito que no vídeo da semana que vem a gente já tenha novidades em relação ao motor. De qualquer forma, eu fiquei falando muito, mas o freio está mais do que aprovado, ficou excelente. Tenho certeza que não somente o Mauro, que é o dono do carro, quando andar vai sentir a diferença, mas eu acho que qualquer pessoa que dá uma volta nesse carro aqui e que não saiba que tem o freio a disco na traseira, vai perceber que o carro está freando muito bem. Muito obrigado a vocês que assistem os nossos vídeos, obrigado por compartilhar, obrigado por dar um joinha aí pra gente. E amanhã, se a gente já tiver novidades, eu antecipo as novidades da semana aí pra vocês no vídeo de segunda. Até a semana que vem, muito obrigado.